Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui, eh, na verdade, vou falar um pouquinho como que a gente normalmente começa o planejamento do futuro, né? Como que eu posso pensar o meu futuro, principalmente no que diz respeito à questão profissional, tá? É óbvio que o futuro envolve inúmeras dimensões, inúmeras coisas, e eu não vou ficar aqui na pretensão de falar de todas elas, tá? Eu vou me ater àquilo que a gente pode ajudar. E no que diz respeito à administração de pessoas, nós podemos pensar um planejamento para a carreira, né? Bom, pessoal, tem vários fatores que ajudam na carreira, mas hoje eu vou destacar aquele que certamente é o mais importante: autoconhecimento. Se a pessoa não se autoconhece, né, não conhecer a si próprio, complica tudo, né? Não tem o que fazer, não tem o que falar, não tem o que recomendar. Então, um primeiro passo seria justamente fazer esse autorreconhecimento. Então, você teria que se conhecer de tal modo que você saiba aquilo que vai ser bom para você, aquilo que te agrada, aquilo que te satisfaz, né? Normalmente, né, na faixa etária de vocês, eu costumo, porque assim, como vocês ainda estão em um processo de formação, né, a adolescência ainda é um processo de formação, vocês ainda não atingiram a fase adulta, então normalmente eu recomendo que a pessoa, né, no caso o adolescente, ele observe aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele gosta de estudar. Ah, eu gosto mais de história, ah, eu gosto mais de geografia, eu gosto mais de matemática, eu gosto mais de química. Esse gostar mais é um importante sinal, né? Dá uma dica daquilo que você pode vir a fazer, tá? Mas eu tenho a obrigação de mostrar para vocês algumas ferramentas que poderiam ajudá-los. Porém, eu devo fazer um alerta. Essas ferramentas, na adolescência, elas não são tão precisas. Elas são mais precisas na fase adulta. Então, na fase adulta, com certeza, você teria uma resposta melhor, né? Mas na adolescência, essa resposta ela pode não ser exatamente aquilo que você será, porque ainda está em formação, tá? De qualquer forma, é uma dica, né? É uma pista, vamos dizer assim. É uma pista daquilo que pode ser, né? Pode ter alguma variação, pode mudar alguma coisa nesse processo de amadurecimento, mas o que nós vamos fazer hoje aqui, os testes que nós vamos fazer hoje aqui, eles são bastante úteis, tá? E eles podem ser aplicados, né, no dia a dia de uma organização. Ah, mas se for uma pequena empresa? Então, pode ser aplicado porque são ferramentas que estão disponíveis, né? Você não vai ter nenhum custo e elas podem te dar alguma orientação. Elas são completas? Claro que não. Justamente por serem gratuitas, elas não são completas. Para você ter uma solução, né, uma ferramenta completa, aí você teria que se dispor a um investimento, tá? Mas, como eu falei, para uma pequena empresa, uma empresa de médio porte, o que eu vou mostrar aqui para vocês já serviria e serviria muito bem, tá bom? Bom, o primeiro é um teste de personalidade baseado nos estudos do Jung, tá? Ele não foi o único que trabalhou, né? Esse teste ele tem como origem, né, a pesquisa desenvolvida pelo Jung, mas tem outros que vão colaborar para que esse teste ele fique bom, tá bom? Essa versão que eu identifiquei é uma versão mais próxima, mais fiel àquilo que seria um teste profissional, tá bom? Ele é 100% confiável? Não, né? Como é uma ferramenta gratuita, ela carece de de alguns detalhes que, alguns detalhes que você não tem como pedir, né? Porque ela é genérica, ela serve para todo mundo, né? Ela está ali à disposição de todo mundo. Mas, como eu falei, das que eu fiz, dessas, né, que são disponíveis e que não se cobra, é a que mais se aproximou de um teste que aí sim seria profissional e teria que ser executado, inclusive, por um psicólogo, tá bom? E aqui está o link, tá? E eu vou então aqui mostrar o começo dela, o final dela, e depois eu espero que vocês também o façam, tá bom? Então, pessoal, essa é a página, né, que nós vamos utilizar para fazer o teste, tá? Então esse link está ali, né, na apresentação, vai ficar disponível para vocês acessarem. E aí, por favor,
façam o teste, vai ser interessante. Quando você for responder, pessoal, uma pergunta que é muito recorrente é assim: professor, tem resposta certa? Não, não tem resposta certa. Professora, fiquei em dúvida, né? Bom, eu eu tive como orientadora, né, uma psicóloga, e ela dizia para mim o seguinte, que a melhor resposta sempre é assim, quando acontece essa situação de dúvida, surgiu uma dúvida, né? E aí você fica pensando, né, nas alternativas, qual que seria a mais adequada, ela recomenda que a gente faça uso da primeira, né? Então, você olha a pergunta, vê as respostas. Você pensa, né? Eu acho que é essa. Não, pensando melhor é a segunda. Beleza. Então, você faz uma resposta consciente, né? Faz a escolha da segunda ou da terceira, sei lá, da alternativa, que não foi a primeira, né? De forma consciente. Então, essa é a melhor resposta, a resposta consciente. Mas quando você olha para a primeira, para a segunda, para a terceira, para todas as alternativas e você fica muito confuso, então a recomendação é use a primeira. Aquela que primeiro te chamou a atenção, né? Teve uma segunda que me chamou a atenção, teve uma terceira, mas todas elas, sabe, e você fica ali na dúvida. Então, aquela primeira, não a primeira alternativa, né? Mas aquela primeira que te chamou a atenção, ela provavelmente ela está mais próxima daquilo que seria uma resposta condizente com quem você é, tá bom? Então, a melhor alternativa sempre seria você escolher de forma consciente. Quando não for possível, porque você ficou em dúvida, aquela que primeiro te chamou a atenção é a dica que eu dou para vocês responderem, tá bom? Aí vocês clicando ali no começar, né, vão surgir, olha, você gosta de, né? E aí tem duas alternativas. E você vai escolher aquela que você prefere, né? Qual delas você prefere? Qual delas que você se sente mais à vontade, que você acredita que representa melhor, né, o seu entendimento, né, ou aquilo que você gosta, tá bom? Aí vocês vão fazer vão responder, né, todas essas perguntas, tá? E eu vou fazer, só que eu vou dar um salto no tempo, só um minutinho, quer dizer, alguns minutinhos. Oi, ó, eu fiz aqui, né? Fiz o teste, respondi todas as perguntas, e aí olha só, vai ao final aparecer aqui, ó, um resultado, tá? Então tem uma sigla ENTP, né? Tem aqui uma expressão, essa expressão, pessoal, vocês não precisam dar muita importância para ela, porque aí é um pouco desse site, né? Você tem um estilo profeta. Não, não tem nada a ver, tá? O importante são as siglas, ENTP. O E, né, significa que eu sou extrovertido. Qual é o contrário do extrovertido? Seria introvertido. Pessoal, aqui acontece muita confusão. As pessoas acham que o introvertido é tímido, né? E não é isso, tá bom? Não é isso, tá? Mas depois eu explico. Primeiro faça um teste. Eu sou, né, N, intuitivo, né? Eu vou fazendo a sequência aqui da sigla, tá? Eu sou intuitivo. O que é o contrário do intuitivo? Sensitivo. Aqui uma outra confusão. As pessoas acham que o intuitivo é aquele que tem lá o sexto sentido e que percebe as coisas. Não. O intuitivo é aquele que prefere a construção de conhecimento por meio do encadeamento lógico de ideias. Enquanto que o sensitivo, ele prefere se deixar levar, né, pela sensação, né, por aquilo que ele percebe da sua realidade, tá? A comparação que eu prefiro dar aqui é a do cientista e do filósofo. O cientista, normalmente, ele é mais sensitivo, ou seja, ele precisa pegar o objeto, né? Ele precisa cortar o objeto, ele precisa colocar numa lâmina, pingar lá um reagente, encaixar no microscópio para poder ver com o maior detalhe possível aquele objeto. Então ele é mais sensitivo, porque ele depende muito dos olhos, ele precisa ver, ele depende muito do tato, ele tem que tocar, né? É o famoso eu só acredito vendo, né? Eu só acredito se eu tocar. O intuitivo não, ele consegue abstrair, ele consegue imaginar as coisas, tá? Então, quando eu falo do intuir, é no sentido de raciocinar, tá bom? Então, o intuitivo é aquele que ele aceita o mundo das ideias.
O intuitivo ele também pode ser mais crédulo. Então, por exemplo, pessoas muito religiosas tendem a ser intuitivas, porque elas acreditam numa ideia, né? Porque elas nunca viram Deus, por exemplo, né? Por exemplo, as religiões teístas. Você já viu Deus? Não. Você sabe a cor da pele dele? Não. Você tem ideia de qual é a forma dele? Não. Mas você intui a existência dele. Então você entende que ele exista, tá? Ah, então as pessoas intuitivas são aquelas que têm fé. Não, existem pessoas que não têm fé, né? Ateus ou agnósticos. O ateus nega a existência de Deus. O agnóstico diz que não faz sentido discutir. Mas eles são intuitivos, porque eles acreditam, por exemplo, na filosofia. Eles acreditam no encadeamento lógico de ideias, né? Na indução de ideias ou na dedução de ideias. E as ideias também, elas, por exemplo, os números, né? Matemática. 2 mais 2 é 4. Tá, mas onde está o 2? Onde você viu o 2? Aí você vai fazer o quê? Ah, vou pegar duas pedras. Não, você pegou pedras. Se você classificou a quantidade como 2, é intuitivo. Foi uma coisa que você intuiu, é o seu pensamento que construiu. Então a intuição ela pode ter uma racionalidade, né, a ponto de chegar lá na filosofia, ou ela pode ser mais no sentido de fé mesmo, tá? Então, e no caso do sensitivo, você tem os cientistas, eu só acredito se eu conseguir comprovar, se eu conseguir decompor, se eu conseguir enxergar, se eu usar um telescópio, se eu usar um reagente e ver o que acontece, né? Ou o artista também é sensitivo, né? Ele vai lá e desenha, ele pinta, ele tira uma foto, ele faz uma escultura, então é nesse sentido que é o intuitivo e sensitivo. Aí tem o T, né? O T representa pensamento, né? A pessoa é pensativa. O T aqui em inglês tá thinking. E em oposição ao T, né, ao thinking, tem o F de feeling. Então a pessoa aqui, ela tem quando ela se depara com a realidade, a tendência dela é muito mais, quem é pensativo, né? É muito mais racionalizar, é tentar racionalizar aquilo que ele está vivenciando, do que sentir. Então, as pessoas que são mais emotivas, aquelas pessoas que têm o sentimento mais aflorado, elas provavelmente serão mais sentimentais. Então, elas provavelmente lidam com a realidade dela muito mais pela percepção, né, pelo feeling, pela percepção, pelo sentimento delas, por aquilo que elas sentem, né, pela emoção que se aflora diante daquela realidade. As pessoas que são thinking, né, pensativas, elas provavelmente vão tentar racionalizar, vão tentar entender a partir de um ponto de vista mais racional. Né? E não significa que elas são insensíveis, né? Ou que os sentimentais não são pensativos, mas a tendência, né, é que você prevaleça mais de um lado do outro. Inclusive, se vocês observarem, ó, nenhuma escala aqui foi 100%. Quer dizer, o extrovertido intuitivo ficou quase 100%, né? Bem próximo de 100%, e o introvertido, né, e o sensitivo, no meu caso aqui, ficou quase 0%. Mas quando você olha o pensativo e o sentimental, ó, eles quase empatam, né? O pensativo ficou um pouquinho acima dos 50%, que é essa linha aqui, né? E o sentimental ficou, olha, próximo, mas muito próximo também dos 50%. Então ficou um pouquinho abaixo, tá bom? E finalmente perceptivo e julgador. O perceptivo, ele normalmente tem uma postura é, mais de contexto. Então, o perceptivo, quando ele olha a realidade, ele tenta observar o todo e procura, a partir da visão do todo, né, fazer uma análise mais, vamos dizer assim, mais compreensiva da realidade. Enquanto que o julgador, né, a palavra já diz bastante, né, ele tende a julgar, ele precisa definir isso é certo, isso é errado, né, isso é bom, isso é ruim. Tá? O que é melhor ser? De novo, não tem o que é melhor. É melhor ser extrovertido do que introvertido? Os dois são necessários. Existem atividades profissionais que, se você não for introvertido, você não vai conseguir conduzir. Né? Eu dei um exemplo clássico agora, um cientista. Um cientista, se ele não conseguir, a partir, né, daquele modelo que ele constrói dentro de si, identificar, né, as coisas, ele vai ter muita dificuldade depois
traduzir as suas descobertas para os outros. Então ele tem um momento muito de introversão. Sem essa introversão ele não consegue fazer uma pesquisa profunda, detalhada, né? Alguns filósofos também são bastante introvertidos, né? Já extrovertido não, né? Imagine você, né, no caso um professor, ele precisa se relacionar com as pessoas, ele precisa. E essa energia que ele consegue atrair dessa relação com os outros, né, é muito importante. Então todos aqui eu poderia dizer, olha, é importante para isso, é importante para aquilo. Então nenhuma delas tem o certo, o errado, o bom, o ruim. Todas elas são necessárias. E um mundo que todo mundo fosse igual, certamente teria uma série de coisas que nós não conseguiríamos fazer. Então é importante que haja, né, uma distribuição. Se vocês combinarem, né, é, esses, esse, esses extremos, vocês vão ver que tem 16 tipos, né? Ah, são 16 tipos, então a humanidade se resume a 16 tipos? Não, a humanidade não se resume a 16 tipos, mas esses 16 tipos permitem que você faça, por exemplo, algumas identificações, né? Mas como eu falei, há variação. Então vai ter aquele que é INTP, mas está perto dos 50%, que não é o meu caso, tá certo? Bom, o que eu quero que vocês depois façam, tá? Quando chegar nessa tela com o resultado. Eu gostaria que vocês copiassem esse gráfico, tá? E aí vocês podem fazer o famoso copiar tela, né? Para quem nunca fez isso, é o famoso Shift, né? Aperta lá a tecla que tem uma setinha gordinha apontada para cima e uma tecla que está lá em cima do teclado, Print Screen, tá? Ah, professor, eu estou fazendo no celular. Bom, do celular você sabe tirar cópia do seu celular. Cada celular tem um jeito, né? Às vezes tem que apertar dois botões, às vezes tem um botão que você segura por alguns segundos e ele tira foto da tela, tá bom? E aí, quando você fizer, então, a cópia da tela, eu vou pedir para que você guarde essa tela, tá bom? Num arquivo, ou mesmo que seja a imagem, né? Porque eu vou pedir para você subir essa imagem lá no Moodle, tá bom? Eu vou querer olhar, eu vou querer ler esse gráfico com as porcentagens, tá bom? Bom, aí acabou, professor? Ah, professor, então, aí acabou, né? Não exatamente aí acabou. Tem mais coisas para a gente fazer, mas por hora é isso que eu quero e eu espero de vocês, tá bom? É, pausa agora, vamos fazer uma pausa. Oi, pessoal. E aí, ó, depois que você copiar, se você souber fazer, você pode recortar só o gráfico e as siglas, né? Como eu fiz aqui, ó, NTP, Profeta e tal. E aí apaga aquele monte de propaganda. Ah, professor, eu não sei fazer isso. Tudo bem, então não faça. Copia a imagem toda, tá bom? E aí você coloca lá no Moodle a imagem inteira. Ou, se você souber fazer esse tipo de tratamento da imagem, só ficar com a sigla e o gráfico, aí você pode, por exemplo, eu coloquei aqui, né, eu estou usando o Word, né, eu copiei apenas e somente que realmente é importante, né, e a partir disso eu consigo fazer, por exemplo, uma análise, né, de quem sou eu. Então, eu já sei que eu sou uma pessoa extrovertida, eu sei que eu sou uma pessoa intuitiva, eu sei que sou uma pessoa pensativa, eu sei que eu sou uma pessoa perceptiva. E sabendo disso, isso pode me ajudar a identificar que carreiras profissionais eu serviria, que eu teria mais êxito, né? Por exemplo, eu posso adiantar aqui para vocês que eu certamente não serviria para ser bombeiro. Porque o bombeiro, ele precisa ser do tipo julgador, ele tem que ser muito rápido, né? Ele tem que ser do tipo sensitivo, ele tem que acreditar naquilo que ele está vendo e não ficar intuindo e pensando, né? Então não serviria para ser bombeiro, certamente eu seria um péssimo bombeiro, porque algumas coisas precisariam ser mais rápidas, vamos dizer assim, tá? Apesar que, por exemplo, o bombeiro teria que ser mais pensativo do que sentimental, porque vai ter hora que se ele se deixar levar pelas emoções, ele vai falhar, né? Então, nesse ponto, esse aspecto serviria, mas só esse aspecto não serve, né? Tem que ser o conjunto. Por isso que esse conjunto de autoconhecimento vai te ajudar a identificar aquilo que você poderia se dar bem em termos profissionais, tá bom?
Bom, e aí, depois, professor que fez o teste de personalidade, aí eu quero que vocês façam o teste de âncoras de carreira, tá? Aí o teste de âncoras de carreira, pessoal, nós temos um arquivo, né, com algumas afirmativas, né? Tem várias sentenças que vocês vão precisar ler, e para elas vocês vão atribuir alguns pontos, tá bom? Eu vou mostrar também, assim como eu fiz com o do teste de personalidade, tá? E aí, pessoal, então, o que vai acontecer? Quando vocês vão ver que está lá no Moodle, né, dois arquivos, né, um PDF, o outro é uma planilha. No PDF vai ter o inventário das orientações de carreira, né? Então esse inventário está descrito aqui, ó. Esse inventário vai compor então a pesquisa que a gente está fazendo aqui com vocês, tá? E que as respostas são confidenciais. Eu não vou ficar distribuindo isso para todo mundo, tá bom? Existe uma escala que vai de 1 a 6. Você vai ler, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo, tá? A primeira frase ali, ó. Sonho em ser tão bom no que faço, de tal forma que meus conhecimentos especializados sejam constantemente procurados. Aí, você vai, lendo essa frase, você vai dizer se isso é verdadeiro para você ou não. E qual é a escala? Nunca é verdadeiro para mim, você vai dar pontuação 1. Você vai colocar 1 na escala. Né? Ocasionalmente é verdadeiro para mim, aí você vai dizer se mais para nunca ou mais para o intermediário, vai ficar entre 2 e 3. Frequentemente é verdadeiro para mim, então vai ficar 4 se for ainda um intermediário, ou 5 se estiver muito próximo de ser o que seria o valor 6. Sempre é verdadeiro para mim. Então, essa escala de 1 a 6, você vai ter que respeitar esse entendimento. Nunca é verdadeiro para mim numa extremidade, que equivale à pontuação 1. Sempre é verdadeiro para mim, que é a outra extremidade, né, valendo 6. E aí, de 2 a 5, variando naquilo que estiver mais próximo do nunca ou mais próximo do sempre, tá bom? Para cada frase, quantas frases são, professor? Então, são 40 frases. Vocês vão ler as 40 frases. E depois que vocês preencherem, então, né, a escala, né, dessas 40 frases, colocando essa pontuação de 1 a 6 para cada uma delas, no final, antes de vocês irem para a próxima fase, né, que eu já vou explicar qual é, vocês precisam selecionar daquelas que têm maior valor, né? Então, vai ter aqui, dessas 40 sentenças que vocês vão ler, vamos supor que vocês pontuaram com sempre é verdadeiro, então vocês pontuaram com a escala 6. Imagine que vocês pontuaram lá 5 frases. Né? Tem 5 frases que vocês colocaram pontuação 6. Ah, professor, é obrigatório ser 5? Não, podia ser 6, podia ser 3, podia ser nenhuma. Apesar que se for nenhuma, aí você vai ter que ir para a próxima pontuação, que é o 5, tá? Mas vamos supor que você teve, né, no final, depois de ter lido as 40 sentenças e ter pontuado na escala de 1 a 6, cada uma delas, você identifica que delas tem 5 que você deu pontuação máxima, deu 6. Dessas 5, você vai escolher 3. Dessas 5 frases, você vai escolher 3. E você vai somar mais 4 pontos. Então, todo mundo, né, teria aí 3 frases com uma pontuação mais 4. Então, se você teve lá pontuação máxima 6, né, porque pode acontecer, tá, gente, de alguém preencher aqui as 40, a escala, né, para as 40 sentenças e não ter nenhuma nota 6, nenhuma escala 6, né? Mas aí você pega as que tiveram pontuação 5, né, escolhe 3 e soma mais 4, tá? Aqueles que tiverem pontuação 6 e somarem mais 4, então vai ter 3 sentenças que vão ter pontos 10, né? Vão ter 10 pontos. Ah, eu não tenho nenhuma com escala 6. Tudo bem, então você tem que pegar aquelas que têm escala 5, né? Escolher 3 e somar mais 4. Então você provavelmente vai ter 3 sentenças com escala 9, tá? Ou seja, todo mundo tem que ter 3 sentenças que você somou mais 4. E quais você vai escolher? Bom, primeiro critério, aquela que tem a maior escala.
Então, começa pela escala 6. Escolhe dessas escala 6. Professor, eu só tenho 3 sentenças com escala 6. Bom, então essas 3 você não vão ser mais 6, elas vão passar a ser 10 e você não vai ter nenhuma escala 6 em todas os quadradinhos aqui. Professor, eu tenho 2 escalas 6 e você falou que eu tenho que escolher 3. E aí? Essas duas você vai somar mais 4, vai virar 10, né? E daquelas que tem escala 5, que você deu pontuação 5, você vai escolher uma para somar mais 4 e virar 9. Ou seja, você tem que somar mais 4 pontos em 3 sentenças e nessa ordem. Começando pelas que têm maior escala, né? Escala 6, depois escala 5 e tal. E quando tem um número muito grande, você vai ter que, dessas, você vai ter que preferir 3. E essas 3 aqui você vai somar mais 4 pontos. Tá bom? Bom, professor, fiz isso. E aí? Né? Bom, e aí que você vai fazer tudo isso usando a planilha. Então você lê lá a pergunta, né, a sentença, a oração, e aí você muda de tela, né? Aí você vai lá para a planilha e na planilha você põe a pontuação. Vamos supor que lá na primeira você pontuou 5. Ah, na segunda você pontuou 4, né? Aqui eu vou jogar aleatório, pessoal, porque eu não estou lendo, né? Vocês, por favor, façam a leitura, né? Então, sei lá, você vai preenchendo aqui conforme a escala que vocês acham que corresponde àquilo que é importante para você, tá? Eu vou tentar aqui reproduzir o meu, então eu vou fazer, tá? O meu, e aí depois eu volto aqui já com a tela preenchida. E aí, então, pessoal, olha só. Nossa, você já preencheu tudo, professor? Já. Então, o que que eu fiz? Eu fui, né, lendo cada uma daquelas sentenças e fui atribuindo uma escala. Então, eu li a sentença 1 e pontuei com 6, ou seja, para mim sempre é verdadeiro, né? Li a sentença 2, também de novo, sempre é verdadeiro. Aí, a 3, a 4, ocasionalmente, né, tendendo para nunca. Por isso eu coloquei uma pontuação de escala para a sentença que eu li ali, né, na ordem 4, a quarta sentença, para mim, ela está mais próxima de nunca é verdadeiro do que de sempre. E eu coloquei um 2, tá? Na 5 eu coloquei um 4, ou seja, frequentemente ela é verdadeira, mas não sempre verdadeira, né? E aí, eu fui preenchendo todas e olha só, a sexta sentença, eu tinha colocado nota 6 originalmente, tá? Primeiro eu coloquei um 6 aí. Então, na verdade, ela estava assim. Mas aí depois eu tenho que escolher 3, né? E colocar e somar mais 4 pontos. E a sentença 6 foi uma que eu escolhi para somar mais 4 pontos. Então, de 6 ela pulou para 10. E bom, e aí eu fui fazendo isso para todas, né? Fui lendo a sentença e dando pontuação, 5, 6, 3, 3, conforme aquela escala. Olha só, no final, né, eu escolhi 3 para somar mais 4 pontos, que foi a sentença 6, que então passou para 10, a 16, que também passou para 10, né? E a 22. Então essas 3 foram que eu já tinha colocado notas a escala 6, porque para mim sempre é verdadeiro, né? Então, se é sempre verdadeiro, pontuei 6. Mas veja, eu pontuei outras com 6, né? Ó, o 7 está pontuado com 6, o 8, né? O 38, ó, o 33. Tem vários meus aqui, ó, o 10, o 11, que eu coloquei a escala 6. Ou seja, sempre é verdadeiro para mim. Mas eu tive que escolher 3 para somar mais 4. E as 3 que eu escolhi foi a sentença 6, a sentença 16 e a 22, para as quais, então, somando mais 4, elas passaram para a escala 10, tá? Professor, eu tenho que escolher as mesmas que você? Claro que não, né? Aí você tem que escolher aquelas que forem convenientes, aquelas que vocês entenderem que diz mais respeito a você, tá bom? Legal. E aí, professor? E depois que eu fiz essa pontuação, né? Aí você, por favor, vai salvar o arquivo, né? Esse é um modelo, ó. Modelo, está escrito aqui em cima, né? Modelo. Nós vamos salvar com outro nome. Qual vai ser o nome que nós vamos salvar, né? O famoso salvar como. Pessoal, eu vou pedir para que vocês coloquem aqui, né? Substitua a palavra modelo
pelo seu nome. Então, eu vou colocar aqui, Rogério Tadeu. Tá? Esse vai ser o nome do meu arquivo. Eu vou colocar esse nome para os pontos que eu fiz, né? Tá bom? Aí eu vou salvar com esse nome. E aí, quando vocês observarem lá no Moodle, vai ter a área que vocês podem colocar esse arquivo. Aí vocês vão colocar esse arquivo, né, essa planilha com os seus pontos, né, e com esse finalzinho aí de nome, né. O arquivo vai ter no final do nome dele o seu nome. E eu vou poder depois avaliar um pouquinho vocês, tá? A intenção é que até dia 12 de março eu consiga fazer uma avaliação e dar a vocês um feedback, né? Um retorno a partir daquilo que vocês preencheram, tanto para o teste de personalidade quanto para as âncoras de carreira, tá bom? Bom, pessoal, e aí então vocês vão ter dois arquivos, tá? Eu aqui, como eu fiz o tratamento lá da imagem, né? Então eu criei aqui um arquivo do Word, né? Que eu vou chamar de app, né? Por que será, né? Administração de pessoas, coloquei a sublinha, né? ENTP, que é a sigla, a minha sigla, que foi resultante lá do teste de personalidade, outra sublinha e o meu nome, Rogério Tadeu. Vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Ah, professor, eu não sei fazer o tratamento de imagem. Então você vai mandar a imagem. Então manda a imagem com essa mesma estrutura. App, sublinha, a sigla, sublinha o seu nome. Mesmo que seja um JPG. Ah, professor, eu fiz um PDF. App, sublinha, a sigla, né, as 4 letrinhas, sublinha o seu nome, PDF. O importante é vocês manterem aí o nome de vocês o nome, né, o seu nome próprio, no nome do arquivo, para eu poder identificar e diferenciar uns dos outros, tá bom? Então, professor, tem que pôr o nome completo? Bom, se você for o único Rogério da turma, não precisaria colocar Rogério Tadeu. Ah, mas tem vários Rogérios, né? Você sabe que no campus tem o professor Rogério Tramontano, tem o professor Rogério de Souza e tem eu, né? O professor Rogério Tadeu. Então tem 3 Rogérios, então eu coloquei Rogério Tadeu. De modo que eu possa identificar, tá? E a mesma coisa em relação ao inventário. Então a planilha, aí todo mundo vai preencher a planilha, né? E aí coloca o nome, o seu nome, né? Nome próprio, no finalzinho ali do nome do arquivo, tá bom? E esses dois arquivos que aí não necessariamente o primeiro vai ser o Word, pode ser uma imagem, né? JPG, pode ser um PDF, enfim, aí não importa, tá? O segundo arquivo, sim, ele obrigatoriamente vai ser uma planilha do Excel, porque é o modelinho que eu deixei para vocês responderem lá as âncoras de carreira, tá bom? Esses dois arquivos vocês vão colocar lá no Moodle e eles vão valer nota, tá? É a avaliação aí continuada do quarto bimestre, tá bom? Então, então, pessoal, esse vai ser o trabalhinho de vocês, tá? Então vocês vão preencher, vocês vão fazer o teste de personalidade e tirar a fotografia lá do resultado para mim, com as siglas, né, com o gráfico. Aí quem souber tratar essa imagem pode copiar aí no programa que for do seu interesse, tá? Eu coloquei o Word aqui, mas pode ser qualquer um que você se sinta à vontade, tá? E, professor, não sei fazer isso, manda a imagem inteira para mim. Vocês vão responder, vocês vão preencher a planilha, né, que está em Excel, com as escalas, né? Você faz a leitura da sentença, que está no inventário, em PDF, e aí você abre a planilha e vai preenchendo cada campo com a escala correspondente, né, que está lá na orientação. E como eu fiz aqui, tá? Como eu fiz o meu e como vocês poderão acompanhar nessa videoaula. E vocês preenchendo, terminando de preencher a planilha, vocês vão salvar com outro nome, né? O salvar como, colocando lá no lugar da palavra modelo, né? No finalzinho do nome do arquivo, o seu nome, tá? E aí esses dois arquivos vocês vão subir na área que vai estar disponível no Moodle, para que depois, isso vai ser considerado avaliação, tá? Vai contar nota para o final do bimestre aí. E eu vou também tentar até dia 12 de março fazer uma avaliação e dar um retorno para cada um de vocês, ok? Bom, pessoal, então é isso.
Próximo tema da gente é departamento pessoal, né? Semana que vem a gente fala sobre esse assunto. Tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum, tá? E estejam as orientações das atividades propostas. E sim, eu já estou providenciando as atividades de recuperação. Espero que ainda hoje eu consiga deixar tudo junto lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado por hoje, tá? Continuem se cuidando, tá bom? E até a próxima.